Boa tarde, está no ar mais uma edição especial do Construção em Alta, direto da FIMA Brasil, a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis. Hoje o nosso podcast ganha ainda mais força em meio a tanta inovação, networking e bate-papo com empresas que são referência no setor. Então aproveita e siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Eviva Móveis de Alto Padrão, Painel Imobiliário, Memória Design do Vale, Master Logista Sistema de Gestão. E hoje, então, a nossa convidada é a Letícia, da Bigfer. Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar, Letícia, conta um pouquinho a tua história e a história da Bigfer. Muito bem. A Bigfer é uma empresa que nasceu na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ela já está com 36 anos. Ela nasceu no porão da casa dos fundadores, que é um casal e mais um sócio naquela época. E nasceu com o sonho deles de empreender. Então eles começaram revendendo parafusos e pregos. E depois, com o tempo, eles começaram a produzir algumas coisas. O primeiro produto foi um suporte para cama. Antigamente se usava muita cama de ferro. Então qual era o problema da cama de ferro? Com o tempo ela afrouxava. Então começava a fazer barulho para a pessoa quando ela estava dormindo. Com isso, uma antiga empresa, que hoje já não existe mais, de móveis aqui em Bento, chamou o fundador da empresa, o seu Geraldo, e disse, olha, eu precisava resolver esse problema. Só que ele não produzia ainda nada, ele só embalava, revendia. Ele foi para lá, criou um produto que se chama cunha, que é um encaixe para o lastro da cama com a cabeceira. E foi o primeiro produto da empresa. Eles testaram esse produto, até hoje é muito engraçado ouvir ele falando sobre a criação do produto, porque ele disse que o teste foi assim, eles instalaram o produto na cama e o dono daquela empresa disse assim, então vou testar. Ele subiu em cima da cama de pé e começou a pular na cama. E ele disse, se não cair, tá aprovado. Quando ele testou e não caiu, ele disse, beleza, eu preciso de 10 mil peças, tu me entrega quando? Ele não tinha matriz, ele não tinha maquinário, ele não tinha nada para fazer. Ele teve que ir atrás de tudo isso e fez as peças e começou a produzir coisas. Então, o segundo maior produto da empresa veio também desse primeiro produto. E foi aquele saquinho de ferragens que a gente recebe quando a gente vai comprar um móvel pronto. Então, eu vou numa loja, eu compro um roupeiro, por exemplo. Eu chego em casa, tem as peças em MDF cortadas e tem um saquinho com ferragens, que a gente chama de kit de acessórios. Esse foi um dos grandes booms assim, de compra da nossa empresa. Então, é o kit de acessórios e a gente faz personalizado conforme a necessidade de cada cliente. Ah, vai parafuso, vai prego e tudo mais dentro, cantoneirinha, dobradiça, corrediça. E com isso a gente começou a fazer os acessórios para colocar lá dentro, não só comprar e embalar. Depois disso surgiu a necessidade de fazer o plásticozinho para colocar esses kits dentro. E assim a gente foi indo e aumentando a produção. Hoje são mais de 40 mil itens, 100 mil metros de área construída. São 2.500 funcionários divididos em Farroupilha. São duas grandes indústrias em Farroupilha. Tem 10% das carteiras assinadas do município. A gente tem uma filial em Curitibanos, uma em Curitiba, uma em Jundiaí e uma em Votuporanga, no interior de São Paulo. Hoje tudo é produzido pela Bigfer ou ainda compra e alguma coisa se compra e embala? A gente tem produtos que são comprados, embalados e revendidos também, ferragens, ferramentas, algumas coisas que a gente não produz. 95% talvez é produção própria, com todos os setores internos, então injetoras, extrusoras, tudo que tu precisa internamente, mais a embalagem final. E sim, tem coisas importadas, inclusive da Alemanha, que a gente tem grandes 4 marcas. A gente tem Bigfer Acessórios para Móveis, Lema Embalagens, que são embalagens plásticas, Contato Puxadores, que é a linha de puxadores, e Retes, que é a linha de alto padrão que a gente traz da Alemanha. Essas empresas que tem fora são tudo indústrias também, não são simplesmente pontos de apoio ou pontos comerciais. Começam como centros de distribuição e depois vira indústria também. Na verdade, Curitiba já começou como indústria, porque em 2010 a Bigfer comprou a filial brasileira da Retes.
Então já era uma indústria, já tinha 300 e poucos funcionários e daí a empresa adquiriu. Mas continua sendo a gestão familiar, continua sendo as mesmas pessoas no comando. O fundador continua na operação ativamente. Continua. O fundador, a esposa e os 2 filhos são os diretores da empresa E hoje. como que região vocês atendem? Todo o Brasil? Ou tem alguma coisa de exportação? Uhum. E isso por enquanto. Tá. A gente atende todo o Brasil, de modo geral, assim, talvez 90% da cadeia moveleira nacional. Com qualquer item que tu imaginar. A gente vai desde a revenda de chapa de MDF, fita de borda, produção de parafuso, corrediça, dobradiça, tudo que vocês imaginarem. Então, em um só lugar, ou o marceneiro, ou a indústria, ou o cliente final, ou o arquiteto, qualquer que seja o público, consegue encontrar tudo o que ele precisa para o móvel. A gente não corta, não fita, porque isso é o trabalho do marceneiro na indústria. Mas o insumo para construir isso a gente tem. A gente atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até Minas, ali, Espírito Santo, a gente entrega com os nossos caminhões, são 125 caminhões hoje. Ali para cima, daí é a transportadora, mas a gente atende, tem clientes muito grandes no Nordeste, Norte, Espírito Santo. Para atender todas essas linhas de produtos, né, e linhas de clientes, porque tu falou de arquiteto, tu falou do cliente final, tu falou de marcenaria, tu falou de loja, tu falou de um leque bem grande. Uhum. É tudo atendido com estrutura comercial fábrica ou tem representantes? Quais são os canais de venda? A gente tem diversos canais. A gente tem o canal vendedor externo, que é funcionário da empresa, é ligado à empresa. A gente tem o representante, então depende o estado. Até São Paulo, são a maioria, 99% é vendedor. Depois para cima a gente tem representantes. Esses representantes atendem indústria e marcenaria. Esse é um canal. Depois a gente tem um e-commerce que atende cliente final. Então, eu quero comprar uma quantidade pequena. A gente consegue vender também para CPF. E depois a gente tem os arquitetos, que daí eles indicam o nosso produto para o marceneiro que eles trabalham, ou para a indústria que eles trabalham. Então, eles também são vendedores da marca, né? Não é que nem vendedor que recebe comissão para isso, mas eles são nossos vendedores indiretos, porque eles especificam um produto e a gente acaba vendendo para o marceneiro daí. E hoje, como é feito o estudo porque a gente está num mercado que ele evolui muito rápido, inova muito rápido. Como vocês fazem esses estudos e a produção de inovação das ideias é feito interno por vocês ou é terceirizado? A gente tem uma característica de fazer muitas coisas internas. Então, assim, o marketing é todo interno, toda a parte de rede social é interno, toda a produção gráfica é interno, toda a parte de inovação e desenvolvimento também é interno. Então, a gente tem um setor de engenharia e desenvolvimento e automação. Então, são todos juntos. Então, as máquinas principais são feitas lá dentro da empresa também. E os produtos, eles são desenvolvidos em parceria com os clientes e são desenvolvidos internamente. Inclusive, a matriz, produção da matriz, projeto da matriz, é tudo interno. Vocês chegam a ter algum produto de design assinado? Assinado? Algo assim, ou não entra? Não. E é a visão? Talvez no futuro, assim, mais ligado à linha de puxadores, alguma coisa assim, que é uma linha mais design, assim. E como é que vocês aproximam essas linhas de produtos pro especificador lá na frente, que é o que tu disse que ele está especificando o produto de vocês? Mas como é que chega essa informação para ele? Como é que ele é treinado? Como é que ele é abordado? Porque não é do representante. Acho Não. que o representante ele tem uma linha de venda e não de apresentação. Isso. O representante e o vendedor acabam mais vender. ligados ao CNPJ, venda e tal. Então, assim, a gente tem uma equipe que faz visitas em arquitetos e treinamentos para arquitetos. A gente não faz muitos eventos, coquetéis, mas assim, a gente traz o pessoal para dentro da empresa para conhecer a estrutura fabril e para fazer treinamento dentro da empresa. Então, a gente tem um espaço para isso dentro da empresa. E, claro, redes sociais, influenciadores, tal, ligados à área da marcenaria e da arquitetura. Vocês têm loja física também? Nós temos uma por enquanto. A gente está vendo, assim, para expandir, mas por enquanto a gente tem uma loja física junto à empresa. E, assim, essa loja vem desde sempre, assim. Começou com a revenda, mas também tinha esse atendimento ao público final. Então, eu Letícia, preciso de alguma coisa para minha casa. Eu posso ir lá na loja da Bigfer, eu compro o que eu preciso, faço o cupomzinho e levo para casa. Não precisa ter um CNPJ, um pré-cadastro, nada disso.
Então é venda picadinha também para consumidor final. É bastante coisa, né? É muito canal de E é venda, é muita coisa. bastante legal, porque e são bastante produtos, né? Sim, muitos. E a gente fala, e essa questão do treinamento é legal, porque não adianta tu vender uma corrediça, né, ao padrão e tal, e aí o cara lá na ponta que vai usar, se ele não souber instalar ela direito, né? Que é o nosso grande discussão sempre com os nossos clientes indústrias, assim. Eu tenho 150 lojas, eu tenho 180 lojas. Como é que faz para organizar esse povo todo, né? Então, assim, eu tenho mais de 100 vendedores e representantes espalhados pelo Brasil. Como é que eu organizo todo mundo, né? Então, assim, como é que a comunicação chega em todo mundo? A gente tem que ser muito assertivo, né? E essa parte do treinamento é importante porque, um trilho telescópico, uma corrediça de roletinho, que a gente chama, uma dobradiça é fácil, porque todo mundo instala da mesma forma. Mas se tu vai pegar um sistema de porta de correr, ou um sistema giratório, por exemplo, que é mais difícil, tu precisa de um treinamento prévio para conseguir instalar. Então, daí a gente consegue fazer isso tanto pelo nosso vendedor, porque o vendedor também é apto para fazer esses treinamentos junto aos marceneiros, quanto na própria empresa. Falou um pouquinho sobre a parte de inovação, né? Uhum. Pelo desenvolvimento que você deve ter um setor de inovação muito ativo. Uhum. Aonde ele busca inspiração para se manter ativo ou buscar diferenciais? Sabe que sempre se fala, em feiras internacionais e isso. Sim, o pessoal vai também, mas assim, eu vou dizer que o nosso maior desenvolvimento ainda é interno. Então, assim, e em parceria com os nossos clientes. Então, a gente vê a necessidade junto ao cliente, traz para dentro da indústria e daí sim faz um desenvolvimento quanto a isso. Então, sim, tem algumas inspirações internacionais, vai para uma Interzoom da vida, para um salão de melão, mas assim, o desenvolvimento interno junto ao cliente é o nosso maior Sim, carro-chefe porque ainda. tu vai para Milão, por exemplo, para ter inspiração, mas nem tudo que tu vê lá é o que vai funcionar aqui. Ou daqui a pouco não que vai funcionar aqui nesse momento, né? Exato, exato. Então tu pega Uns anos atrás, eu tô nesse segmento já há 18 anos. A gente via uns 10 anos atrás que as coisas demoravam muito para chegar no Brasil. Então, a gente tinha uma inovação até chegar aqui demoravam anos. Hoje não. A gente tem uma Interzoom onde a gente lança alguma coisa com a Retes. Na semana seguinte tem cliente pedindo já. Então, esse cliente foi para a Tá lá, Interzoom, né? esse cliente voltou da Interzoom e já diz, beleza, eu vim na Interzoom, eu quero, como é que eu faço para conseguir, o que eu preciso, quantos eu preciso trazer. E tu já tem que ter um cronograma disso, de quando chega, porque assim, a feira é assim, aqui mesmo no nosso stand na FIMA, a gente está com um puxador que a gente trouxe em impressão 3D. A gente não tem matriz ainda, então tu tem todo um tempo entre o desenvolvimento e o lançamento, né? Então a gente tem que ter todo isso certinho no lançamento da Feira Internacional para trazer certo para o Brasil depois. E quanto tempo demora entre surgiu a ideia, desenvolveu o produto e lança? É muito rápido. Porque assim, por que a gente tem a ferramentaria interna? Desenvolvimento de ferramenta e construção interna. Porque muitas vezes, tudo isso que eu te falei são 20 dias. 30 dias, às vezes, quando tem bastante tempo. Então, claro, tem desenvolvimentos que demoram anos, um ano e meio. Mas, assim, peças menores a gente consegue fazer muito rápido por causa do desenvolvimento interno. Sim, e porque tu não pode demorar muito, Não. porque o mercado muda Já muito, passa. então daqui a pouco se tu demora muito para lançar, já passou. Exato. Já passou, ou alguém já lançou, né? Porque assim, a gente trabalha, e eu sempre brinco que é fácil fazer marketing de roupa, de muitas coisas bonitas, assim. Quero ver fazer marketing de parafuso. Então, assim, é difícil, porque assim, o ferragista, de modo geral, a ferragem no móvel é uma coisa que fica escondida. E é esse o trabalho que a gente faz com os arquitetos, com os designers, os especificadores. Qual que é a diferença que essa ferragem vai fazer no funcionamento do móvel do cliente deles, no dia a dia? Então, assim, abrir uma porta, fechar uma gaveta, toda ferragem faz. Mas com Sim. que qualidade isso vai fazer? Às vezes a pessoa paga tão caro um móvel e depois emperra uma porta, estraga uma dobradiça, oxida alguma coisa. Então, essa parte interna que assim, como arquiteta, como designer, a gente acaba muitas vezes pensando no externo, assim, é difícil, tem muita coisa para especificar, tu especifica a cor, o MDF, a pedra, a cortina, nanana.
Eu vou especificar a dobradiça ou a corrediça. Tu nem sabe, muitas vezes, o que está sendo colocado, né? Exato, e a gente tem uma disciplina de design de interiores na faculdade, as que tem. Então, assim, é difícil isso, tu querer cobrar desse profissional, cobrar, né? Desse profissional que ele especifique algo que ele nunca viu. Sim. Então, eu acho legal o trabalho que a feira, inclusive, está fazendo de trazer mais arquitetos, designers também para a feira e próximo às indústrias e a esses representantes, para que eles tenham um pouco mais de conhecimento do bruto, assim, de como é que constrói aquilo. É a parte por trás do visual, né? Pra saber Isso. especificar, né? Para saber especificar. Porque daqui a pouco, que a gente falou, tu compra um móvel tão caro e aí daqui a pouco o diferencial tá justamente na ferragem que tu não enxerga. E assim, aí, eu quero diminuir o orçamento. Daí o marceneiro vai lá, vai diminuir a qualidade da ferragem. Exato, exato. Porque a gente sempre brinca que onde eles ceifam primeiro é a ferragem, né? Então, assim, eu tenho uma ferragem de 100, e ele tá me espremendo, eu vou botar uma ferragem de 50. Sim. Ou eu vou botar uma ferragem de 20, que daí eu consigo fechar o orçamento. Porque o MDF não varia muito, né? Isso aí, me dá uma ideia. Mas assim, eu Muda- sempre acho muito engraçado porque eu tive uma experiência uma vez de negociação com o pessoal da China, assim. Eles vieram para oferecer coisa, a gente acabou nem comprando naquela época. Mas assim, eles abriram na mesa assim várias peças e a gente começou a testar, a olhar e eles, eu gostei desse copinho branco. Eles pegam uma balancinha, eles botam em cima da mesa, eles pesam, só um pouquinho, custa tanto. Então assim, Pelo peso. pelo peso. Então, às vezes a gente pensa, mas produto chinês não é bom. Tá, mas qual produto chinês? O de R$ 2 ou o de R$ 20? Tem de tudo. Sim. Da mesma forma que a gente sempre liga o produto alemão uma coisa cara, que é o produto da Heritage, por exemplo. Não é caro. Às vezes, um produto que a gente diz, nossa, é uma gaveta metálica, com corrediça invisível. Nossa, vai me custar 1 milhão uma gaveta. Quando a gente bota no papel e vê a quantidade de MDF que eles precisam para montar uma gaveta, é mais barato comprar a gaveta metálica com corrediça invisível do que fazer todo o requadro interno, bordear tudo isso e colocar uma corrediça. Então, assim, às vezes é questão de, sempre fiz assim, como é que eu mudo? Sim. A análise do que está Isso sendo é legal feito, dos né? treinamentos, né? Isso é legal dos treinamentos, porque daí tu mostra para eles, tu calcula com eles como é que faz, quanto tempo leva, como é que um gabarito vai te ajudar a montar mais rápido. Hoje a Big Fair chega a desenvolver produtos específicos para empresa. Exemplo, tem uma empresa de imóveis, eu quero que desenvolva uma linha de puxadores para mim, quero que desenvolva um produto exclusivo para minha marca. É possível fazer isso? Vocês têm, pela estrutura que tem, provavelmente seja possível fazer um desenvolvimento como esse. Sim, tem, com certeza tem. Fácil. Tanto de produtos internos, assim, quanto produtos, puxador, coisas mais externas. Consegue fazer e consegue, inclusive, ter exclusividade por um período, assim, eu quero fazer um puxador só meu. Consegue fazer também. Como é que tu vem percebendo a mudança do comportamento do consumidor na questão de compra e escolha? A gente teve a pandemia, que foi uma mudança bem radical, né? Mas em outros momentos que tu percebeu as mudanças que teve e como é que tu vê os próximos passos aí da questão do consumo dos produtos? Eu acho que a gente chegou num momento onde o consumidor final tem muita informação. E isso é muito bom. Porque, assim, eu acho engraçado que, às vezes, o próprio marceneiro, assim, nos manda print de alguma coisa do TikTok. E eles dizem, o meu cliente final mandou isso aqui e ele quer. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente divulga muitas coisas, a gente fala sobre muitos lançamentos. Às vezes, a pessoa diz, não, mas vou usar esse aqui, que é meu habitual de linha e tal. E acaba não indo para o outro. E o consumidor final está pedindo o outro. Então, assim, uns 2 anos atrás, a gente fez um trabalho com uma arquiteta de Minas. E a gente reformou cozinha e tal, e ela mostrou vários produtos. E no meio desse vídeo todo, tinha uma lixeira, que a gente traz da Alemanha, da Heritage e tal, e a Big Fair vende com outros produtos. E ela mostrou a lixeira, mas no meio de dobradiça, corrediça, gaveta metálica, tudo isso. Foi um boom, que a gente vendia, 10 lixeiras a cada 6 meses. Em um mês, a gente vendeu 100 lixeiras. A gente não sabia onde tirar lixeira, assim, socorro, meu Deus! E era cliente final pedindo.
porque eles viram no vídeo. Então, assim, e eles sabem a diferença entre as coisas. Eles viram o vídeo, eles pediram pro especificador, pediram pro marceneiro. Então, assim, eu acho isso extremamente positivo, porque a informação está ali, ele está buscando a informação e ele chega no fornecedor sabendo o que ele quer. Sim. Então, eu acho muito bom. Eu acredito que, por outro lado, ainda exige do fornecedor dele a buscar mais informação, a estar mais preparado. Ao sair do mesmo, né? Exato. Isso, Então, e esse é o faz com legal. que desenvolva a operação inteira, né? Exato, faz com que a indústria corra, faz com que o marceneiro corra, faz com que o especificador corra, todo mundo atrás da informação. E é o que eu sempre falo sobre informação, sobre educação, sobre buscar conhecimento. Quanto mais tu tem, mais tu quer. Então, quanto mais o marceneiro, ou a indústria, o desenvolvedor, de modo geral, estiver atrás de uma informação e de coisas novas, mais todo mundo ganha. A gente ganha, consegue agilizar o nosso processo, consegue ter produtos novos. Eu não estou falando de produtos mais caros, eu estou falando de novidade mesmo que te auxilie no dia a dia. Então, eu acho bem positivo. E quando, vamos lá, a Big fez um produto, ele performou pouco, que nem lixeira, daqui a pouco começou a performar pouco. Ela mantém em linha até que momento, ou ela chega a um ponto e ela diz, não, esse aqui eu vou tirar de linha porque eu já tenho 40 mil itens, eu quero parar de... Eu preciso manter os 40 mil, 41, 42, não posso chegar a 60 logo. Porque o que acontece? Estoque é custo, né? Exato. Então, assim, em termos industriais, tu tem um custo muito grande de estoque, porque Eles 40 trabalham mil com itens, estoque de tudo. não tudo. A gente produz por demanda, assim, conforme a necessidade a gente vai produzindo. Alguns itens que giram sempre tem estoque. Tipo puxador, sempre tem estoque, corrediça, dobradiça, tudo isso tem estoque. A curva A tem estoque, os outros daqui a pouco... Isso aí, depois a gente vai. Até porque um puxador tem 5 cores, 6 cores às vezes. Então tu precisa ter um estoque das que mais giram. O resto a gente vai fazendo conforme a demanda. Não é assim, não girou 2 meses, eu vou tirar de linha e não vendo mais. Então, assim, é questão de anos às vezes. Eu segurei esse produto, ele ficou 1 ano, 1 ano e meio sem vender. A gente mata esse produto ou faz uma promoção sobre esse produto, coloca outro no lugar. Porém, a gente tem consciência que a gente tem que ter assistência sobre itens que a gente tira de linha também. Porque, afinal de contas, não é, eu não tenho mais um sistema de porta, quebrou alguma coisa, depois de 20 anos de uso da pessoa, a pessoa vem me procurar. Eu tenho que ter peça, né? Sim. Então, a gente tem um sistema que a gente consegue produzir isso ainda, mas conforme a demanda de assistência. Que vai acontecer daqui a 20 anos mesmo, né? Não é a cada 1 ano, 6 meses. E essa questão de tirar o produto de linha, ele muda referente à linha de produto? Daqui a pouco o puxador, que vai mais voltado à moda e cores, talvez saia mais rápido do que uma corrediça que ela vai ficar praticamente A vida inteira. mudando muito pouco. Com certeza. Com certeza. Tem alguns itens que se faz, ele performa bem 2, 3 anos e depois vai morrendo e nascendo outro no lugar. Puxador é uma coisa muito engraçada, porque a gente sempre diz que o puxador que mais vende ainda é um puxador de 15 anos atrás. Então, assim, é engraçado porque não é o lançamento, muitas vezes, que vende mais. Então, é o puxador. Parafuso, por exemplo, é uma coisa... Vocês loucos pra tirar de linha e ele ainda vende. E ele vende, maravilhoso, que ele performe mais 10 anos, e tá tudo bem pra gente, ele pode continuar vendendo e tá tudo certo. A gente produz outra coisa, mas ele continua lá. Letícia, por que participar da FIMA? A FIMA, para nós, a gente participa desde 96, eu acho. A gente participa muito da FIMA desde o começo, assim. Como diz meu diretor, a gente só não participou das primeiras porque a gente era pequeno demais. Então, quando a gente começou, a gente estava no pavilhão que a gente chamava de D, que é aqui embaixo do A. E a gente brinca que era tipo um feirão de turco, assim. Então, era um monte de produto exposto, meio... a pessoa ia juntando o produto, botando na sacolinha e levando como amostra. E a FIMA é importante para nós desde aquela época, porque, primeiro, a gente é de Farroupilha, a FIMA é em Bento. Então, a gente está na nossa casa. Para mim é uma feira, para mim que organizo a feira, ela é uma feira mais fácil para fazer, porque ela é mais perto. Mas, assim, é bom porque em uma semana tu consegue ver gente que às vezes tu não consegue ver num ano todo visitando. Porque tu consegue ver gente do norte, do nordeste, de São Paulo, do centro-oeste, vem clientes do Rio Grande do Sul. A gente sempre faz um jantar para os nossos clientes no segundo dia de feira. Esse ano tinha 800 pessoas. Então, quando que a gente consegue visitar 800 pessoas num ano? Esse é o legal da feira, assim, ela é muito importante para nós, para rever todas essas pessoas. E sim,
também para mostrar os lançamentos, porque a gente tem várias coisas que a gente mostra em feira, mas assim, é mais chegar perto das pessoas que a gente não consegue chegar o ano todo. Sim. A gente falou antes sobre canais de venda e tudo mais, né? Tu é do marketing da operação. Como é que tu comunica com canais diferentes? Porque tem que comunicar com um arquiteto, comunicar com a indústria, comunicar com o lojista, o intermediador. Como é que vocês fazem esse formato de comunicação? Aí que tá, é muito engraçado, porque eu sempre digo que o meu maior marqueteiro é o vendedor. Então, assim, o vendedor é o caminhão. Porque o meu caminhão tem um logo e ele vai indo. A gente nunca tá sozinho. Porque um dia a gente tá lá em Camaquã, tu olha pro lado, tem um caminhão da Big Fair passando. Ou um carro da Big Fair passando. A gente tá em qualquer lugar, até de férias, e tu olha pro lado, tem um caminhão da Big Fair passando. Então, assim, é difícil comunicar e a gente tem que ter materiais específicos para cada público. Então, assim, é difícil segmentar e é difícil tu ter essa informação de forma geral. Então, assim, o meu material para arquiteto é um tipo. E é um grupo de pessoas que faz. O meu material para indústria é um outro material. E é um outro grupo de pessoas que faz. O meu material para marceneiro tem que ser algo mais palpável. Eu ainda imprimo muitas coisas, porque as pessoas gostam de pegar o catálogo na mão, ter ele em cima da mesa. Eu tava brincando, eu faço mestrado em design, e eu tava brincando com os meus colegas um tempo atrás, que eles me disseram, mas ninguém mais usa calendário de mesa. Eu falei, tá, então vocês falam pros meus 10 mil clientes que recebem o calendário de mesa, que eu não posso mais mandar o calendário de mesa para eles. Eles vão me crucificar, porque eles amam o calendário, eles escrevem no calendário, eles pedem o calendário, então assim... E a indústria e a marcenaria, então tu tem que ter sempre aquele jogo, o arquiteto vai usar, vai. O marceneiro vai usar, vai. A indústria vai usar, vai também. Então, assim, tem coisas que a gente consegue comunicar com todos ao mesmo tempo. Mas tem sempre um limiar muito pequeno entre um e outro. Então, a gente tem que pulverizar um pouquinho para cada um. Maravilha. E a tua história? Não falou A da minha tua história! história. É que a gente começa a falar sobre a empresa e a gente se perde. Bom, eu comecei na empresa em 2007, fazem 18 anos já. Eu sempre brinco que eu comecei como a assistente do assistente da engenharia, porque a minha primeira faculdade eu sou bacharel em design de produto, então eu comecei na engenharia. Depois do tempo a gente criou o setor de marketing, porque naquela época não existia. Só que daí eu estava no setor de marketing, eu tinha me formado em design e eu não entendia nada de marketing. E eu falei, ok, vou fazer uma pós. Então eu fui fazer uma pós em marketing para aprender, para entender o que as pessoas me falavam, com termos estranhos, eu não entendia nada. Daí eu fiz essa pós, depois de um tempo eu pensei, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um mestrado. Daí eu fui ver, não achei nenhum que eu gostasse. Daí eu voltei para a faculdade, fiz arquitetura, até porque a gente precisava se comunicar bem com os meus amigos arquitetos e a gente não se comunicava direito. Então como é que a gente vai se comunicar? Tendo uma pessoa que é arquiteto também interno. Então eu fiz arquitetura, ao mesmo tempo eu fiz uma pós em neuroarquitetura e eu estou fazendo mestrado em design na Federal em Porto Alegre. Se tudo der certo, eu me formo esse ano, termino esse ano. E com o tempo foi passando, a gente adquiriu a Retes, a gente teve essas experiências mais internacionais também. Eu faço a parte de especificação técnica junto às indústrias dessa marca. Eu faço a parte de marketing institucional e de produto junto com a minha equipe. E hoje eu sou supervisora de marketing, eu atuo como arquiteta, eu sou professora universitária e eu estou terminando o mestrado. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma Construção em Alta, direto da FIMA Brasil. Letícia, quem quiser conhecer mais a Big Fair, quais as redes de contato? @Grupo Big Fair e @Retes Brasil no Instagram, no YouTube, Facebook, TikTok, onde as pessoas quiserem entrar. E para você que nos acompanhou, siga o @podcast Construção em Alta, o @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Também estamos no YouTube e Spotify. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.